Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui na página Por Luz e Paz, no Facebook e também no YouTube. Bem, a última vez que nós estivemos nesse lago foi quando ele estava completamente congelada a superfície dele, e hoje praticamente iniciando a primavera aqui no sul do Reino Unido, no sul da Inglaterra. Nós podemos observar esse dia maravilhoso que se aproxima já do verão, com início ainda da primavera, começando a despontar algumas flores nas árvores e alguns brotos, porque tem árvores que tardam o processo da renovação. E então a gente observa aqui, né, esse processo muito mais claro e evidente dessa fantástica harmonia da natureza, do recolhimento ao ressurgimento agora na primavera. Bem, hoje nós trataremos de um assunto que, é claro, recebi algumas críticas a respeito dessa nossa nova vertente no caminho da política, das ideias do contexto internacional. E o que eu posso dizer sobre essas observações é que o que eu estou buscando fazer é trazer para a nossa vida real as nossas emoções. Então, às vezes a gente vê as coisas sendo separadas, né? Então, você fala de emoções, esquece do mundo, esquece da vivência, esquece da realidade e vamos viver em paz, harmonia, vamos fazer nossa meditação, talvez para quem gosta fumar umzinho e todo mundo beleza, não sei o que, e depois a gente volta para o mundo. Quer dizer, é exatamente procurar buscar o equilíbrio, a harmonia nesse contexto. Então, compreender que a vida pública, a política e todos esses problemas que a gente possa vir a ter faz parte da vida normal. E quando você adquirir um certo estágio de perfeição, de equilíbrio, isso não quer dizer que você vai deixar de ter problemas, porque o problema faz parte da vida, faz parte da humanidade. E nesse momento, se você vive essa realidade, a ideia é você identificar e tirar o melhor proveito de cada situação. Essa é a razão de ser do problema, das situações e de você estar inserido nele. Eu fico um pouco meio atônito quando eu observo que esse discurso dos partidos políticos no Brasil, das ideologias, das pessoas inflamadas, das pessoas conquistando inimizades em razão de defender esse ou aquele partido, de tentar se justificar no que é injustificável. Nós observamos que a ideologia pode ter sido boa, o princípio pode ter sido realmente no idealismo, nas razões de promover um país melhor, na proposta do PT, por exemplo. E à medida que o tempo passou, que eles adquiriram o poder, que procuraram permanecer no poder, porque o poder faz com que você deixe de ter equilíbrio, deixe de pensar que tudo isso é passageiro, a vida é passageira, o sexo é passageiro, a posição que você está é passageira. Eu tenho frisado bastante isso, que é pra gente deixar de se agoniar com certos problemas que a gente possa vir a alcançar, porque isso é passageiro, porque nossa vida é de passagem. Então daqui a pouco você estará numa situação melhor, numa posição melhor, num contexto diferente. Então, o que eu aconselho, meus amigos, minhas amigas, é que aproveitem essa oportunidade. Por mais que possa parecer
estranha, difícil, terrível, mas é importante para a minha formação, para a sua formação, para a formação e o equilíbrio desse planeta, que ao longo de tantos milênios veio nessa constante necessidade de mudança, de se renovar, de se refazer, e hoje nós percebemos as coisas como são, muito melhores que há 100 anos atrás, absolutamente diferente de como era 1000 anos atrás, e nós estávamos lá vivenciando naquele momento aquelas situações, e hoje estamos aqui, privilegiados alguns. Eu gostaria de, nessa ideia do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, não que eles tenham sido de todo ruim, porque alguma coisa de boa eles fizeram na oportunidade que eles tiveram no poder, mas muita coisa ruim eles fizeram, e isso é sem sombra de dúvida evidente. Faz parte da política a corrupção? Não. Política é representação popular. Então, quer dizer, é quando uma pessoa, quando se observa como líder, como representante legítimo de um certo grupo, vai ao poder. Mas vindo do coronelado, vindo de umas circunstâncias de quem tem grana tem poder, quem tem força tem poder. Isso faz com que a coisa fique um pouco estranha. E a partir de agora, 2018, nós começamos a perceber essa renovação, esse ressurgimento de pessoas de fato comprometidas com valores, com princípios, com ideais, e sem dúvida com essa legítima vontade de fazer o melhor para o país, o melhor para a sua comunidade. Lembrando que, como eu falei anteriormente, não defendendo certos segmentos, porque o político, para que ele seja de fato legítimo, ele tem que representar todos de uma forma igualitária, promovendo realmente a igualdade social, a igualdade de direitos, não defendendo classes como a classe rural, como a classe desse trabalhador, daquele trabalhador, porque isso acredito que não seja um líder legítimo para uma nação. Tratando da Lava Jato, desse grande fenômeno do Ministério Público, da Polícia Federal em conjunto, isso demonstra que esse coronelismo está finalizando, e que a partir do momento em que esses poderes têm a condição e capacidade de investigação, de pegar essas pessoas e de questioná-las e até, através de julgamentos, puni-las, isso é realmente um fenômeno sem nunca ter acontecido em momento algum, em parte alguma, porque nós percebemos que, tanto no Brasil como também em outros países, que não é porque nós tivemos no sul da Coreia essa semana o representante, a presidente sendo impeachmentada, parece que virou moda essa história. E, além disso, as razões pelas quais ela tinha uma amiga que foi favorecida. Quer dizer, isso mostra que esse fenômeno está se expandindo pelo mundo inteiro. Nós observamos também que esse contexto econômico, esse contexto de... A empresa, por exemplo, para que ela exista e para que ela tenha trabalhos, ela precisa dar um por fora. Isso é meio que óbvio
que se você puder garantir uma concorrência que você está sendo questionado e você de alguma forma, olha, puxa para minha sardinha que eu te dou umzinho por fora. É meio óbvio, só que não é legítimo. Quer dizer, eu posso oferecer um péssimo serviço, como por exemplo eu poderia dizer, as mesmas empresas que promovem serviços no Brasil promovem pelo mundo inteiro. E se você observar a qualidade dos serviços, é completamente diferente. No Brasil chega ao absurdo de não ser realizado o serviço, enquanto que em qualquer outro país é realizado com tempo mínimo, com realmente um serviço de qualidade. Quer dizer, por conta da propina e por conta da propina na fiscalização também, que aí você vai para uma outra etapa desse conluio, o Brasil não aconteceu. E a partir de agora, 2018, certamente isso muda, porque você, tendo observado todo esse fenômeno, vai fazer sua escolha muito melhor. Bem, as medidas que foram feitas no Brasil, elas que estão sendo feitas, elas são evidentes e através de análise de estudos chegaram a essas medidas. Às vezes não são positivas no sentido de que você diretamente é afetado, mas é um fenômeno que não apenas acontece no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós observamos vários protestos, várias situações de conflito mundo afora por conta das pessoas não aceitarem determinadas medidas que afetam diretamente o seu bolso. Mas quando você pensa a longo prazo, quando você pensa nos seus filhos e nos seus netos e procura de alguma forma enquadrá-los no Brasil do futuro, você percebe que os analistas, os economistas, aqueles que dirigem os estudos, podem ter sua razão. Eu não digo que todos têm razão e que direitos adquiridos devam ser para sempre, porque nós precisamos repensar as estratégias passadas, as ideologias passadas e atualizá-las num contexto do Brasil de hoje e do Brasil do futuro, porque teus filhos e teus netos receberão as consequências de todas essas mudanças. Então talvez para eles vai ser feita essas mudanças e você necessita observar essas diferenças. Bem, o que eu posso dizer para o nosso Brasil é que a festa acabou, porque depois de todo esse fenômeno de festa, nós observamos que não é mais possível que um político faça o que queira sem pensar nas consequências, porque nós observamos que a partir de determinado ponto, de determinado momento, isso mudou. Então, se você corrompe, se você promove o mal, você será perseguido pelo Ministério Público. A minha reverência aos trabalhadores, pela Polícia Federal em conjunto, e você observará que se você faz o mal, se você promove a corrupção, certamente vai chegar um momento em que você será questionado. Então não adianta simplesmente dizer que 2 milhões apareceram na sua conta na Suíça e que você não sabe de onde veio, porque talvez o Papai Noel ou o Coelhinho da Páscoa tenha lhe proporcionado essa grande fortuna, porque não cabe mais uma colocação dessa como defesa. Nós observamos a determinado ponto da história nosso companheiro dizendo que, veja bem, porque eu não sabia de nada. Não.
isso não cola mais. Então não adianta dizer que não sabia de nada, porque a Polícia Federal, o Ministério Público e tantos outros seguem investigando e buscando. Eu acho muito estranho essas colocações que nós observamos hoje de que esse governo que está representando o nosso país agora, que está no poder, em legítimo, de alguma forma foi golpe. E mais estranho ainda é que eles, quem diz que o Partido dos Trabalhadores, os seus filiados, dizem que é golpe, foi golpe. Primeiro que algo assim, tratando-se da justiça, não é possível ser realizado sem que tenha um procedimento jurídico, leis e documentos e situações que comprovem para que chegue a uma situação séria dessa. Foi controversa e foi estranha, foi. Mas se não tivesse sido, naquela ocasião, o impeachment pela razão que foi, teria sido ainda por outras 5 razões diferentes. Porque eles deram justificativa e razão para que isso acontecesse. Essa é a primeira colocação que eu gostaria de fazer. Outra é que esse indivíduo que está no poder agora, o Temer, ele foi candidato pela presidência junto com a Dilma, e eles faziam parte de uma chapa. A partir do momento em que a Dilma foi retirada do cargo e ele assumiu a posição, como assim ele não serve mais? Como assim ele é o bad boy? Como assim ele é a pessoa que é mal e que ninguém deve escutar e que ele é o vilão da história? Se ele era parceiro há um tempo atrás. Há alguns programas atrás, eu tratei do relacionamento, do casamento e da necessidade que nós temos de observar ali um amigo, uma amiga, de observar ali um companheiro de verdade, que não importa se por um acaso chegou o limite final da relação, do relacionamento, o amor segue em frente. A razão pela qual vocês estiveram juntos e seguiram juntos por um determinado momento, e a partir de um determinado ponto vocês resolveram que não seria possível mais aquela união, estar juntos, as propostas e ideias são diferentes, a amizade continua. Talvez muito mais do que isso, porque é uma pessoa que intimamente conhece você muito a fundo. E se tinha diálogo no relacionamento, sem dúvida nenhuma, é um excelente amigo, porque sabe exatamente muito mais que você tem por dentro do que teus próprios familiares, muitas vezes. E nesse contexto, eu acho estranho que de repente o cara que era parceiro e que por razões e circunstâncias que eu acredito que não sejam favoráveis à nação, conchavos políticos para que tenham proporções agigantadas de aliados no Congresso, no Planalto, num contexto geral, para que tenham força, para que tenham tempo na TV, para que existem determinadas... Por exemplo, historicamente, PT, PMDB, por muito tempo tiveram disputas, e por muito tempo, e agora pronto, de repente de uma hora para outra, por causa do contexto, por causa dos números, você se torna aliado, e de uma hora para outra também inimigo, porque isso que eu acho estranho. Na realidade, todos os partidos e todos aqueles que ali estão representando o país têm que pensar como um todo, têm que pensar que estão juntos no propósito de fazer um país melhor. Então problemas
Claro que diferenças existem. Você pode concordar ou não com uma proposta, mas no intuito de fazer o melhor pelo país, não por você e não pela tua categoria, pensando sempre que você é representante do todo. E eu acredito que hoje a gente viva um clima de salve-se quem puder. Então, aos políticos que estiveram até então no poder e que era festa, não sei se nós deveríamos pensar em mandar para a penitenciária todos eles, porque nós poderíamos abrir uma nova Bangu, talvez a Bangu 10, que eu acho que não existe ainda, em Brasília, e formar, o Planalto Central, aquele contexto, cercar e colocar Bangu 10, que ali pronto, todos estão, claro que tem raríssimas exceções, raríssimas, porque até aqueles que a gente pensa que eram inquestionavelmente com solidez nas suas propostas e em seus objetivos, a gente percebe que de alguma forma os políticos, os representantes, as empresas tiveram que dar para sua campanha, e isso faz com que ele se comprometa com essa empresa. Eu espero que, mesmo que seja assim, mesmo que venha as empresas a seguirem patrocinando os seus candidatos, tenha uma proposta em mente, que mesmo que seja patrocinado, vantagens para essas empresas não existirão, porque quando você vai para uma licitação, quando você vai para uma concorrência, a melhor proposta, quer dizer, tempo, qualidade, melhores equipamentos, devem ser principalmente visualizados, e não porque essa ou aquela empresa, esse ou aquele empresário é meu amigo, ou quem sabe a minha filha, como a gente observa também uma historinha começando a surgir do governo Trump, e sua filha, a sua representante do governo federal americano, procurando fazer vendas da loja da filha do Trump. Também, situação estranha. Para finalizar a história, trazendo o contexto internacional, começa a passar um burburinho de que a França, na proposta Marine, tem a intenção de deixar também a União Europeia, seria o Brexit da França, e isso faz com que a gente comece a pensar num colapso desse bloco econômico que já vai mal das pernas, acredito que desde o seu princípio, porque os países estavam muito enfraquecidos. A gente observa a situação econômica de Portugal, por exemplo, da própria Espanha, França, Itália, o número de desempregados, as condições de vida que existiam antes e que hoje estão lá. Então isso chama a atenção para esse novo fenômeno que está surgindo aí, e que talvez, depois de toda aquela violência, por exemplo, que nós assistimos com a Grécia no passado, com essas mudanças, com essas adaptações, mas independente dela ter mudado por conta de exigências da União Europeia, essas necessidades de readaptação à longevidade das pessoas, as necessidades de um contexto social diferente, vem à tona, e nós precisamos repensar o mundo para seguirmos em frente da forma que estamos observando. Olha, desejo que todos vocês comecem a observar esse fenômeno político, esse fenômeno das nossas vidas, de uma forma em que você possa se inserir
não exatamente vestindo uma bandeira, não exatamente pensando que você deve defender com unhas e dentes essa ou aquela ideologia, como eu observo a todos esses meus queridos amigos de Macapá, por exemplo, que essa família com aquela família disputam o poder e os seguidores dessa ou daquela família brigam, se engalfinham, guerra de foice por conta do poder, por exemplo. E isso eu acho um tanto estranho, porque a proposta de ambas as famílias deveria ser o melhor para a sua comunidade, para o seu estado, para a sua cidade. E a partir do momento que existe essa inimizade, quer dizer, em Nova Friburgo a gente observa, até é uma questão de piada, na época em que existia o paralelepípedo, e quando um entrava, virava o paralelepípedo de um lado, quando o outro entrava, virava o paralelepípedo do outro. E a gente brincava com essa história. E quer dizer, a partir do momento, porque também tinha a sucessão era a combinação, ou ora era um político, ora era outro. E daí, à medida em que o tempo foi passando, era apenas um revezamento de poder, mas nessa inimizade. Eu acredito que todos os partidos e que todos os políticos devam se unir em prol do nosso país, em prol do Estado, em prol de cada município, e pensarmos que essa união é primordial para que nós tenhamos avanços e progressos na nossa sociedade. Então, fica aqui minha reverência, o meu muito obrigado a todos vocês que seguem me acompanhando. Eu trouxe desde o início, nós começamos esse trabalho há mais de um ano e sempre aqui por volta desse lago, às vezes no centro de Londres, mas normalmente foi nesse parque, normalmente foi nesse belíssimo lago. Esse lago, ele fica em Dartford. Dartford é uma cidade que é num estado chamado Kent, e esse estado é considerado o jardim da Inglaterra. Então, muitos jardins nessa cidade, muitas flores nesse parque, muitos outros vídeos para trás nós falamos de sentimentos e emoções, e nós com esses vídeos nós trouxemos sempre um contexto de flores, um contexto de lugares belos, partes belas desse belo parque que nós usufruímos até então. Então fica o meu forte abraço a todos vocês, desejo que cada um de vocês comece a observar essa vida, esse contexto político, esse contexto internacional como parte de suas vidas, e compreendendo cada um desses fenômenos com sentimento, com emoção, pensando que o que acontece hoje trará reflexos nas nossas vidas no futuro. Nós começamos a observar isso com mais carinho, e a sua participação, seja através de opiniões, seja através das cobranças, mas não de cobranças com foice na mão na rua, e sim fazendo o seu protesto, mesmo que em silêncio, mesmo que através de e-mail, mesmo que através da sua mensagem, ou mesmo de um vídeo como esse, por muitas vezes, eu sugeri que todos vocês também, de alguma forma, fizessem algo em prol de mudar a consciência humana, mudar o planeta, porque a partir do momento que nós observamos que algo não vai bem, nós precisamos acreditar que, como células integrantes desse grande universo, nós podemos fazer a diferença. Está em nossas mãos. Então, pense em algo, dedique-se a algo, mesmo que por 20 minutos no seu tempo, através de um vídeo, mesmo que por um texto que você publica, mesmo que pense positivo, viva positivo e acredite e tenha esperança
nesse nosso país, nesse nosso mundo, nesse nosso planeta, porque a esperança é o primeiro passo para que você possa seguir adiante, seguir em frente e promover também algo em prol da comunidade. Minha reverência, meu muito obrigado a todos vocês. Meu nome é Marco Von, eu sou correspondente internacional diretamente aqui do Reino Unido para você. Um forte abraço, até a próxima.